O nosso tema de hoje no podcast do Instituto Alegro tem muita indicação para você assistir, porque vai interessar qualquer pessoa. O tema hoje é sobre a saúde mental em crianças e adolescentes. O quão isso vai impactar a vida, vai impactar o futuro das nossas crianças que serão adultos um dia. Então, hoje, para falar sobre esse tema, trago a nossa psicóloga Camila Morreison. Tudo bom? Obrigada, Dárcia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A Camila vai ajudar bastante, né? Ela faz parte aqui do Instituto Alegro. Então, é difícil a gente ver hoje um profissional que saiba atender bem criança e adolescente. É um nicho específico, tanto psiquiatra. Quando eu fiz a minha formação, todo mundo faz psiquiatria infantil, porque sou pediatra também de formação. E eu estava querendo só atender mais adulto, mas quando a gente trata uma criança, né, é tão prazeroso a nível da psiquiatria infantil que eu não tive como resistir. E o mercado está em falta também de bons profissionais, né? Como Exatamente. E o boom, né, Camila? Vamos falar sobre um boom um pouquinho? O que foi percebido no consultório é que no consultório de psicologia, né, principalmente infantil, é que pós-pandemia teve muito aumento de procura. Nós tínhamos crianças com rotina que iam para a escola todo dia, tinham as atividades extras, né, e se viram trancados dentro de uma casa. Então, teve enorme o número crescente de pacientes dentro do consultório de psicologia. Acredito que foi também devido a esse boom pós-pandemia. E aí, os estudos mostram pra gente o quão importante a atividade física, por exemplo, independente da idade, mental, né? Independente da idade, da criança, adolescente, adulto, idoso, é uma bandeira que a gente levanta todos os dias aqui no consultório, né? Então, a partir do momento que as crianças foram confinadas, os adultos foram confinados, vários motivos levaram a uma piora da saúde mental. Mas será que a falta de atividade física não veio piorar a nossa saúde mental? O excesso de telas, ficar preso numa tela, vendo aquelas notícias o dia inteiro, o que será que ia acontecer com a gente, né? Esse estímulo negativo, né? A privação da atividade física, de um estilo de vida mais saudável. Do sol, da vitamina D, né? Natureza, né? Natureza, o contato. Então, tudo isso nós abrimos mão por meses durante a pandemia. Não foi um dia ou dois, foram meses, né? Até. Então, isso veio... Eu acho que de tudo, do limão a gente faz uma limonada, né? Então, talvez antes da pandemia, a saúde mental era um tabu enorme. Hoje é um meio tabu. Então, hoje, as pessoas se deram ao luxo de falar sobre saúde mental, se deram ao luxo de dizer que estão precisando de ajuda e que viram que o tratamento, né, o acesso ao psiquiatra e ao psicólogo talvez seja aí o melhor caminho para a gente tratar da saúde mental. E é como algo natural, né? Como a gente é num cardiologista, num ginecologista e num psiquiatra e num psicólogo, é algo normal. E a gente tem que cada vez mais normalizar isso. Ainda precisamos melhorar muito, né? Muito, mas acho que a gente já tá num caminho. Então vamos lá tentar ajudar um pouco os nossos seguidores que de repente estão em casa, né? Estão percebendo algo diferente, isso que eu sempre friso. A criança, ela dá sinais e sintomas, ela muda o comportamento, ela começa a querer dormir com os pais, ela começa a ter dificuldade de dormir, começa a ter dores, começa a não ir para a escola, então ela muda um comportamento. Então você que é pai, né, mãe, pai, estão percebendo algo diferente na sua criança, no seu adolescente, é o momento de procurar ajuda, porque depois de uma boa avaliação, pode ser que não seja nada, pode ser que precise de uma terapia ou de um combinado farmacológico, né? Mas sempre lembrar que terapia sempre faz falta. Exatamente. Nós aconselhamos, né, iniciar
a terapia infantil a partir dos 3 anos de idade, onde a criança já tem mais consentimento, já tem mais crenças, já verbaliza melhor, né? Já atendi até pacientes antes dos 3 anos de idade e a gente focou mais numa orientação dos pais. Eu falo que os pais não precisam se sentir culpados, mas muitas vezes eles acabam sendo um problema. E nós orientando, mostrando o caminho, às vezes mudando apenas um comportamento daquele ambiente familiar, daquele ambiente social, a gente consegue ter um resultado na criança. Às vezes a gente precisa entrar com medicamento, outras vezes é só com comportamento, às vezes é remédio junto com terapia, junto com orientação dos pais. O importante é a criança estar bem. Então, a gente orienta a partir dos 3 anos, é até o que a gente também recebe aqui no Alegro. A partir dos 3 anos, a gente começa com esse tratamento. Como a Dárcia relatou agora, é exatamente isso. Perceba-se a sua criança. Um choro em excesso, medos muito presentes, fobias, até na parte alimentar, né? Tá comendo muito, tá comendo pouco, muito pesadelo. Essa parte social, ela tá mais tímida, recebi reclamação da escola, até de comportamentos da escola, mudanças, né, desses comportamentos. Então, vá procurar um psicólogo, um psiquiatra. Um acaba também indicando o outro, dependendo, né, do caso. Então, é isso. Principais sintomas, tanto da ansiedade, depressão, da falta de atenção, da hiperatividade, é a observar. Tanto a escola, às vezes a escola avisa os pais, mas muitas vezes o pai tem que ter esse olhar atento da mudança de comportamento do filho. E quanto mais cedo, né, observar a intervenção, melhor, né, e mais fácil a gente consegue o resultado. Porque, infelizmente, né, Dárcia, é o que a gente vê aqui no consultório, os pais, eles vêm procurar ajuda psiquiatra e psicológica quando o caso já está muito avançado. Porque tem ainda aquele estigma de dizer, não, eu sou forte, você vai conseguir. É só uma fase. Né? Essa é uma dica muito importante, né? Como a gente deve agir perante uma criança, né? A gente sabe que nem a doutora Camila falou, o comportamento dos pais vai, sem dúvida, influenciar muito no comportamento dos filhos. Então, muitos pais têm mania, por exemplo, de comparar, de dizer, olha, você não fez mais que a sua obrigação. Comparar com um amigo, né? Você não é tão bom quanto ele, tem que estudar e ser melhor que ele. Ser melhor, né? Mas e aí, quando vão bem, esquecem de elogiar, né? Então, assim, como é que os pais, Camila, devem... Claro que se educar fosse fácil, né? Todo mundo saberia, mas não. Mas existem dicas, né, que a gente pode dar aí para os pais. Sim. Como estimular aquela criança, como não dizer... Não, hoje também é muito comum as crianças e principalmente os adolescentes terem uma autoridade maior, né, sobre os pais do que os pais sobre as crianças. E essa falta de autoridade, de controle, está muitas vezes até levando a um TOD, que a gente conversou hoje, assim, bastante em outro podcast. O TOD, por exemplo, é um transtorno de comportamento, né? Então, assim, até que ponto, né, os pais devem ter autoridade sobre os filhos e não o contrário, né? Dentro do meu consultório, eu trabalho a terapia cognitivo-comportamental. Hoje é uma das mais procuradas, né, não só no Brasil como no mundo, porque a gente trabalha no problema aqui e agora e na questão da mudança de comportamento para ter um resultado. Né? A gente chama de reforçadores. A gente precisa do reforçador positivo. O pai, a mãe, eles precisam entender o que é um reforçador positivo. Muitas vezes, até esses dias apareceu um vídeo para mim que fala sobre isso, a diferença de mimar e amar, né? Muitos pais confundem isso do tipo, eu tô dando muito amor, então eu tô mimando demais ele, que adulto que ele vai ser. E não. Mimar é você fazer algo que aquela criança consegue fazer. Então, pega um copo de água pra mim. Não, você consegue, pega você. Lava a sua louça. Isso não isso, você não vai mimar a criança com isso. Agora, amor, carinho, abraço,
Isso são reforçadores também, né? Os pais ficam, às vezes, muito nessa defensiva, com medo de mimar ou com medo de deixar a criança com o corpo mole. Aí não posso elogiar, senão vai abrir as pernas, né? O ditado. E não, você tem que reforçar isso. Você mexe na autoestima da criança, na segurança dela. Que hoje que a gente vê muito, né, Darcia? Adultos com baixa autoestima, insegurança, medo. Não é mesmo? Então, porque foram crianças que não foram trabalhadas. E a gente lembra que a primeira infância é a parte mais importante da vida de um ser humano. Então, não, mas o que eu vivi com 30, que eu vivi com 40... Não, o que você viveu na sua primeiríssima e primeira infância é o mais importante da sua vida. E os pais têm que ter essa consciência. Então, aprender a fazer reforçadores positivos, como um elogio. Às vezes, qual o problema de, se você for bem em tal coisa, a gente vai fazer aquilo que você gosta, ou a gente vai comer aquilo. Essa questão da troca, às vezes, pode funcionar. Os combinados funcionam demais, eu falo. Os combinados, usar a parte lúdica da criança. Posso até dar um caso de uma paciente minha, que ela se tornou a irmã mais velha. E ela estava com algumas questões comportamentais por isso, né? Alguns novos sentimentos vieram aparecer como fúria, ciúme. Então, a gente usou a parte lúdica, que ela adora princesa, e a gente falou, você vai ganhar uma coroa. E aí, ela ficou encantada com aquela coroa, e a gente falou a importância dela ter aquela coroa de irmã mais velha. E através disso, a gente conseguiu alterar um comportamento que já estava deixando a casa doente. Os pais brigando, já estava um conflito familiar por causa do comportamento dessa criança de 4 anos de idade. Então, saber usar a forma lúdica e os reforçadores positivos, como um elogio, o carinho, os combinados que agrade aquela criança. E não vamos quebrar esse estigma de não fez mais que a sua obrigação. Tô pagando caro pra isso. Muitas vezes os pais falam sem perceber, Darcia, mas isso afeta muito, até no inconsciente da criança, e ela nasce com essa comparação, com essa troca meio rancorosa, a gente pode falar. E muitos adultos que eu atendo, porque eu não atendo só criança e adolescente, muitos adultos me relatam isso. Camila, na infância, o meu pai me obrigava, senão eu não podia, senão eu não ia ganhar presente, senão ele não ia me amar. Eu já cheguei a ouvir isso no consultório. E até hoje a gente ouve muitas vezes falar, ele era criança, não lembrava, ele não deu atenção a isso. Ele não tinha noção. Não tinha noção. Gente, é na primeira infância, que nem a doutora Camila, que a gente vai construindo aí a nossa personalidade. Então, a gente só define depois dos 18 anos, mas a gente tem toda essa construção para que você seja um adulto mais ansioso ou menos ansioso, mais dependente ou menos independente, como você foi lá na sua primeira infância, como você foi acolhido, como você foi amado. E os combinados são muito importantes. Então, eu falo que o que é combinado não sai caro. E o que acontece muitas vezes é que os pais combinam uma coisa, mas não conseguem sustentar aquele combinado. Por exemplo, eu vou te deixar uma semana sem celular, dali a 1 hora a criança já está com o celular. Ou então, não sou contra pais separados, veja bem, acho que quando não existe uma união que seja harmoniosa, né, então a criança às vezes cresce naquele ambiente conflituoso, né, e isso muitas vezes pode ser pior para a criança, porque a criança aprende, ela imita, ela vê, né? Então, se a criança vê aqueles pais brigando, isso que vai ficar na cabeça dela, apesar dela saber que não é o ideal os pais ficarem brigando. E repete um comportamento, né? Os pais, eles têm que ter essa noção. Somos espelhos. Hoje eu sou mãe, eu sei disso. Às vezes minha filha tem 1 ano e meio e ela me vê de repente passando maquiagem e ela vai lá e repete a maquiagem. Imagina um comportamento de uma criança mais velha que já tem essa consciência. Então os pais, eles também precisam entender a importância, a suma importância, eu acho que é a principal chave na educação e na saúde mental, física também, né? Porque se você pega um pai e uma mãe que tomam um refrigerante adoidado, com certeza o filho vai repetir esse comportamento. Se você pega uns pais que
que tem um perfil atlético, os filhos vão repetir esse comportamento? Costuma-se, né? A maioria das vezes. Então, os pais têm que cada vez mais entender a importância deles na educação, na saúde física, na saúde mental, na modulação da personalidade, do comportamento da criança. E aí, Dárcia, a gente chega numa questão que é bem complexa, né? Porque muitos pais precisam sair de casa para trabalhar. E aí vem aquele bolo de neve, aquela bola de neve, onde a escola tá aqui para educar, tá aqui para ensinar, quem educa tem que ser os pais, só que os pais não têm esse momento com os filhos. Então, eu acho que isso tudo que a gente está passando hoje é uma bola de neve, talvez de toda essa modernização, de toda essa questão familiar que a gente está vivenciando. Então, por isso que quem está assistindo, entenda, olhe para o seu filho e pense, é a coisa mais importante da sua vida. Você tem que se dedicar 100%. Exatamente, você tocando nessa ferida, hoje a gente vê cada vez mais crescente de os pais se separarem, né? Como eu estava falando há pouco. E o que a gente vê muito é que a partir do momento que os pais se separam, começa a existir aquele conflito pai e mãe, né? Então, aquela mãe muitas vezes começa a falar mal do pai, aquele pai começa a falar mal da mãe e a criança fica ali perdida, sem saber o que fazer, a quem agradar, o que gostar. Então, assim, quando a gente fala mal, primeiro a gente escolhe, né? A gente vai sempre acabar escolhendo quem vai ser o pai da criança, a mãe da criança, a não ser, né, um erro, assim, um descuido, digamos assim, uma gravidez não planejada, né? Mas mesmo assim você planejou estar ali com aquele parceiro, então você fez a escolha. A partir do momento que você fez a escolha, a gente vai ter que assumir as consequências, né? Então aquela criança vai ter uma carga genética daquele genitor, né? Então, assim, o pai e a mãe, eles foram marido e mulher. Uma coisa é você ser pai, outra coisa é ser marido. Uma coisa é você ser mãe e outra coisa é ser esposa, mulher, tá? Então, por favor, se eu conseguir passar alguma informação que seja o seu filho não escolheu o pai nem a mãe. Então, assim, e apesar dela talvez ou ele não ser melhor pai ou mãe, são eles que são, né? Não tem mais como mudar isso. Então, vamos estimular o vínculo afetivo pai-filho, mãe-filho, né? Vamos conseguir, né, que haja uma intervenção amorosa, carinhosa, porque aquela criança, ela precisa tanto da presença paterna quanto da materna. Exatamente. Né? Então, assim, não é a mãe que é mais importante ou o pai que é mais importante. Faça pelo seu filho, né? Claro. Faça pelo seu filho. E assim, Dárcia, é como 2 mais 2 são 4. Se nós temos adultos doentes, é porque foram crianças não tratadas. A gente não pode falar 100%, mas 95% é isso. Repete o padrão e a genética, né? Não tem como, entendeu? Se você pega uma criança, por isso que eu tenho tanto prazer em atender criança e adolescente, porque se você trata desde novo, você concorda que é mais difícil você ter um adulto adoecido. Se eu falo sobre ansiedade e depressão com uma criança de 10, 11, 12, um adolescente de 15, 18... Você concorda que ele não é mais difícil ele ter uma depressão com 50, 60? Ou então, saber a importância disso? Porque eu vejo muito no consultório pessoas da terceira idade, ou 50 e poucos, 60 anos, que se recusam a fazer terapia, que não sabem a importância daquilo. Hoje a criança e o adolescente sabe, uma coisa que eu acho muito interessante também, em algumas escolas, infelizmente não em todas, hoje já tem uma matéria, né, que se chama alguma coisa afetivo, alguma coisa assim, onde trabalha as emoções da criança, os sentimentos. Antigamente a gente tinha religião, exato, né, a espiritualidade, perdeu, né? Tudo aí foi se perdendo para um mundo mais moderno, das tecnologias, da internet, né, da comparação, exatamente. Né? Outra coisa que eu falo muito para os meus pais, para os pais das minhas crianças, é que hoje a criança não tem obrigação nem merecimento de nada. Então, assim, a criança quer o celular novo, o iPhone, o pai e a mãe vão e dão, mas a criança não precisou conquistar nada para ter aquele objeto, não foi nem um presente de aniversário, não foi nem um merecimento, nada. E então nisso também entra, né, Dárcia, que eu vejo no consultório, mas é que eu sou tão ausente com ele durante o dia, substitui, durante a semana, né? Substitui o amor
pelo produto. Exato. Entendeu? Isso tá errado. Mas vale pouco tempo, mas com qualidade, do que muito tempo sem qualidade. Então, é o que você sempre fala, as coisas meio que se perderam nisso. Mas a gente não pode perder a fé na humanidade, né? E tá aqui falando no podcast e isso ser compartilhado com outras pessoas e com outras famílias, que se a gente tocar pelo menos uma pessoa nisso, já vai ajudar, porque é real isso que você tá falando. Então, é sem nenhum merecimento, a criança tem, e quebre tem outro, não é? No mesmo segundo, no mesmo dia, no mesmo dia. Dá um jeito. Hoje a criança, ela, por exemplo, não tem a obrigação de lavar um copo, de fazer a cama, de varrer uma casa. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Então, foi substituído por o quê? Eu falo muitas vezes para os meus pais, enquanto eles estão lá na internet, você está lavando, você está, né, fazendo... Exato. E eles estão lá na ociosidade, no mundo virtual, que eles sabem que não é real, se comparando muitas vezes, né? A maioria das vezes. Gerando doenças físicas, metabólicas, nomeadamente resistência à insulina, sedentarismo, obesidade, maior risco de doenças de coluna, maior risco de doenças oculares. Sim. Então, a gente tem uma série, né? As telas, gente, antes dos 2 anos, elas são contraindicadas pela Associação Brasileira de Pediatria e a partir dos 2 anos, aí tem um número de horas X para que a gente possa, né, deixar essas crianças. Então, o que eu mais consigo ver no consultório são crianças que não dormem bem, que ficam até tarde no celular, que isso não é novidade para ninguém, né? Então, o sono está alterado, aí as crianças ficam irritadas, com baixa tolerância à frustração, né? E sem sentir prazer, felicidade com nada. Com nada, né? Absolutamente. E então, se apegam ao nada, né? Eu recebi esses dias uma mãe que, enfim, é uma influenciadora de 12 anos e a filha dela tem 8. E ela falou assim: doutora Camila, eu não aguento mais ouvir essa menina, ela não faz nada, ela só grita nos vídeos, ela e a mãe dela ficam gritando e dançando, e minha filha só fala nisso e só pensa nisso, e chora porque quer conhecer aquela menina, né, essa youtuber. E a menina não faz absolutamente nada, não agrega, assim, absolutamente nada para aquela criança. Mas aí vem essa também questão de idolatria, porque a idolatria tem a ver com falta. Né? Então, assim, é o que eu sempre falo no consultório da Arce em Terapia, é a questão do equilíbrio. Eu acho que tudo em equilíbrio, óbvio, depois dos 2 anos de idade, né? Mas essa questão do equilíbrio. Quer ver tela? Que a gente não pode também pôr a criança numa bolha. Claro. Uma adolescente. Como hoje em dia você vai falar pra uma adolescente, deleta as redes sociais. Não tem como, Não tem né? como. Mas você enxergar e falar assim, não é tudo que é verdade. Colocar limites. Colocar limites. E aí, falando um pouco do adolescente também, ele entender que muitas vezes aquilo não é verdade. Que aquela pessoa que tá transmitindo aquela felicidade, ela tá infeliz. Que aquela pessoa que tá mostrando que de repente é magra, ela não é tão magra assim, ou ela não é tão bonita assim, ou o relacionamento dela não é tão perfeito assim. O que eu vejo de adolescente que chega no consultório falando, não, porque eu sigo essa aqui, a vida dela é perfeita, porque eu queria ter o pai daquela ali, eu queria ter a família daquela ali. E muitas vezes você vai ver atrás, são pessoas que estão doentes. Sim. E vendem uma felicidade que não existe. Só que aí a pessoa que tá do outro lado da tela se adoece. Isso acontece com os adultos, né? Sim. Imagina com a criança e com o adolescente que vê isso. Então, assim, é saber impor limites, e o paciente, né? É o que eu falo para os meus pacientes, você entender que não é 100% verdade aquilo que você tá vendo. Que aquilo não é uma vida real. Que aquilo ali não é nem 1% da vida daquela pessoa. Que todo mundo tem problema. E saber separar o que é seu e o que é do outro, né? Porque esse lance de comparação, eu acho que é o pior problema desse século. A gente se compara o tempo inteiro. A gente se compara como profissional, a gente se compara como mãe, a gente se compara como mulher, né? É o tempo inteiro se comparando. E é o que eu falo para os meus pacientes. A gente nunca é melhor, né? A gente sempre pensa, não, mas ele é melhor, mas aquela é mais bonita, mas aquela é mais magra. É difícil a gente se colocar em primeiro, né? E aí eu sempre pergunto, né, os valores, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o lazer de uma criança, de uma família, é ir num shopping comprar um brinquedo, né? Mas você já parou para almoçar em casa com o seu filho, em família, fazer uma troca, né? Conversar. O que está acontecendo? Já que durante a semana, pelo menos no final de semana, você costuma sentar com o seu filho? Perguntar como foi a semana? O que ele está sentindo? Ou você senta numa mesa de um restaurante com o celular na mão? Dá um tablet.
Cada um tem o seu tablet, o seu celular e não existe mais comunicação. Não. Você não sabe mais quem é o melhor amigo do seu filho, com quem ele anda, Ele as assiste. dificuldades que ele enfrentou durante aquela semana, né? Exato. Então vamos trocar mais o mundo virtual pelo mundo real. Um diálogo, um café da manhã com o seu... Exatamente. Uma refeição que seja... Uma caminhada, né? São coisas básicas. Quando a gente fala dessa... E aí a gente fala o quê? Mudança de comportamento, né? Vai até a padaria. Nós moramos aqui no litoral, né? Vai até a praia, toma uma água de coco, né? Conversa com o seu filho, vê o que tá pegando. O que eu recebo de pessoas também no consultório, assim, ele sofre bullying há 2 anos, mas eu só fiquei sabendo ontem. Muito comum, né? Você fala assim, mas como você só ficou sabendo ontem? Ah, porque ele veio me falar... Você nunca perguntou como estava a escola? Você não percebeu que seu filho está mais isolado, mais triste, mais... O outro dia eu fui fazer uma aplicação de um teste. Geralmente, quando chega uma suspeita de TDAH, eu peço para a mãe, ou pai, ou acompanhante, né, o educador, e a criança fazerem o teste. Até para comparar, né? Uhum. E é incrível como, às vezes, a pessoa não percebe o quanto ele tem de sintomas de TDAH, principalmente a criança e adolescente. E eu fiquei perplexa porque teve uma mãe que ela não sabia responder uma questão do questionário referente ao filho, né? Então, assim, gente, a resposta foi que ou o filho ou fica trancado dentro do quarto ou está na escola. Então, não existe diálogo, não existe... Ela não sabe nada sobre o filho, né? O filho em questão, porque é sigilo, claro. Mas, assim, isso me impactou muito, né? Como que os pais hoje não conhecem os filhos. E, Darcia, muita gente ouvindo a gente agora fala assim, nossa, que absurdo, né? Isso não deve acontecer tanto. É o que mais acontece, gente. Assim, é o que a gente mais vê no consultório, né, Darcia? Eu acho que é mais normal você ver gente que não conversa com os filhos do que conversa, né? Ou então que manda uma criança ou adolescente sozinho para uma consulta psiquiátrica. Exatamente. Né? Ou então que acha que aquela criança de 8 anos, 10 anos tem que tomar o remédio sozinho, porque ele já é capaz de... Porque ele tem que ser independente, porque eu não vou mimar ele. Exato, né? Então como é que você vai saber se aquela criança está tomando a medicação no tempo correto, a medicação correta, se ela não vai trocar a medicação? Primeiro, depressão, existe um risco de ação suicida, então os remédios nunca devem ser, qualquer remédio nunca deve estar no alcance. Outro dia me ligaram de um plantão pediátrico, doutora, pelo amor de Deus, uma criança de 2 anos tomou o Venvanse da mãe de 70 miligramas, né? Então como é que a gente ainda deixa, né, medicações ao alcance de uma criança de 2, 3 anos? Então são pequenas coisas que a gente precisa ter mais atenção, né? E coisas simples, né, básica. Agora que a gente falou sobre pais, Darcia, eu queria explicar também um pouquinho como funciona, né, claro, o atendimento terapêutico dentro da psicologia, da terapia infantil. Já chegou também questões dos pais falarem assim, eu posso levar ele hoje para a primeira consulta? Eu falo, não. Primeiro a gente faz a entrevista inicial, que a gente chama dentro, né, da terapia de anamnese. Como que é feita essa anamnese? A gente conversa com o responsável da criança, seja a mãe, o pai, sejam eles juntos ou separados. Eu já cheguei até a conversar com uma babá, que a babá tinha mais contato com a criança do que... E foi os pais que falaram, não, conversa com ela, que eu acho que vai ser mais enriquecedor. Óbvio que eu conversei com os pais também. Mas enfim, aí nessa entrevista, nessa anamnese, a gente consegue entender um pouco a realidade daquela criança. O ambiente social, o ambiente escolar, o ambiente familiar, as principais queixas, né, que a criança tem. E o que eu trabalho muito, aí fica a dica para outros psicólogos, talvez que não façam isso, falando assim, o que ele gosta? O que ele vê no YouTube? Né? É impossível hoje um adolescente não ver YouTube, Instagram. O que ele consome? E eu tendo essas informações, eu acabo me munindo para na primeira sessão puxar. Já fazer um vínculo já positivo. Já criar um rapport, né? Que a gente chama. O que é o rapport, para quem não sabe? É você criar um vínculo com aquela criança e adolescente, para ele se sentir num ambiente acolhido, para ele ter coragem de sentar lá e ter essa troca. Porque eu tenho um paciente de 4 anos que senta no sofá, fala, hoje eu fiz malcriação, essa semana eu tô brava com a minha mãe. Como eu tenho pacientes de 15 anos que entram na sala e não conseguem colocar para fora. E aí eu vou puxando.
aquele assunto do futebol que ele gosta, ou então a aula da patinação. Então, assim, a importância dessa anamnese, né? Para saber tanto as queixas, as principais demandas, mas também o que atrai aquele paciente. E também só para explicar como funciona. Você atende a criança por um tempo, depende também da dificuldade e o problema do transtorno daquela criança. Então, assim, de uma vez por mês você conversa com aqueles pais, você dá um feedback, uma orientação. E o que mais, assim, eu acho importante dentro da terapia infantil, os pais estarem ativos, tanto na escuta quanto na mudança de comportamento. Eu sou muito sincera com os pais que vão lá no consultório. Eu falo, olha, se você trouxer a criança, mas se eu pedir para mudarem, a gente conversar um comportamento e vocês não mudarem, vocês vão estar rasgando dinheiro. Exatamente. Eu sou muito clara com isso, que nem você falou ali no começo, você quer saber da escola, quer saber da família, porque afinal a criança é o fruto daquele resultado, né? Da genética, do ambiente familiar, do ambiente escolar, dos amigos com quem ele anda, exatamente, né? Exatamente, é toda essa troca. Então eu já tive, desde pacientes com muito sucesso, dos pais ouvirem falar, nossa, eu mudei só esse comportamento que a gente viu junto e mudou tudo, Camila. Nossa, obrigada, ele tá curado e tal. Ou às vezes... Como também já aconteceu no consultório, de todo mês os pais irem e nada muda, e nada muda. Falei, gente, não é possível. E aí eu perguntei, né, questionei, vocês estão fazendo aquelas alterações? Ah, não, a gente não tá com tempo, não tá com saco. Falei, como vocês querem, então, essa mudança de comportamento? Não existe a pílula da felicidade mágica, né? Isso acontece muito, principalmente no consultório psiquiátrico, que você acha que vai dar um remédio, a pílula da felicidade e tudo vai ficar perfeito, né? Exatamente. Se não mandar os estressores, nada vai resultar. Então, é um tratamento combinado, né? Camila, só para finalizar, eu queria também frisar um pouquinho o quão é importante, às vezes, o ambiente escolar, né? Muitas vezes, a gente já sabe que tem tipos de escola, onde vai ser mais um perfil acadêmico, onde vai existir mais bullying, onde vai existir mais competição, logo a criança vai ficar mais ansiosa, mais estressada, né? E, às vezes, a gente muda aquele ambiente escolar, porque não é só a família. Às vezes, a família vai muito bem, mas a criança está inserida no mundo escolar, um ambiente escolar onde existe muita competição, onde existe bullying. Sim. E aí, para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a escola. Vamos falar um pouquinho sobre a escola. A escola é uma dos principais locais, né, que tem a criança e o adolescente. Existem escolas que tem hoje a psicóloga dentro da escola, mas lembre-se, psicólogo escolar é diferente de psicóloga clínica. Tá? A psicóloga escolar, ela vê ali como um ambiente, o ideal é ela não atender aquela criança e sim encaminhar. Então, ela pode fazer atividades dentro da escola, mexendo nessa parte emocional, ou então conversar com aquele aluno que está acontecendo ali pontualmente e indicar para uma terapia individual, tá? Começando por aí. Muitas vezes a escola tem esse olhar com a criança de ligar para os pais e ter essa troca, já tive isso no consultório, mas muitas vezes a escola não tem esse olhar. Eu já tive pacientes que sofreram bullying e conseguimos ultrapassar esse bullying e resolver e a criança continuar na escola, mas eu também já tive criança que a gente viu que a melhor saída era sair da escola. Entendeu? Então, assim, é uma questão de observação, sabe, doutora Dárcia? Nós somos seres únicos, individuais. Então, às vezes, o que funciona com um não funciona com o outro. Até, né, a gente tem alguns pacientes em comum que a gente trabalha e eu acho que isso é um grande sucesso nosso aqui dentro, né? Ter essa troca de conversa, de estudo de caso com os nossos pacientes. E a gente tem, né, uma paciente que a mãe falou, vou tirar da escola, o problema é a escola. E a gente tratou ela com medicamentos, com terapia, com essa troca, e hoje ela continua na escola, tá feliz da vida e é isso que interessa. Então é observar cada um. Às vezes o problema é a criança, às vezes é o ambiente, às vezes é a escola. E às vezes é um conjunto. E às vezes é um conjunto de tudo. Sempre, né? Camila, agradecer o nosso bate-papo, passou muito rápido. Muito Quando rápido. É bom, passa rápido, né? E só mais uma dica que eu vou deixar para finalizar. Se você percebeu que o seu filho está com um comportamento diferente, senta com ele e pede para ele fazer um desenho. E ele te explicar o que significa aquele desenho. Mediante isso, você já vai ver alguma coisa ali que não está bem ou que está bem. Peça para o seu filho desenhar. Verdade. Qualquer coisa que vá na mente dele.
Essa é uma dica muito importante. E vamos finalizar então mais um podcast aqui do Instituto Alegro. Curta o vídeo, compartilhe, não deixe de indicar, porque a doutora Camila deu dicas muito importantes para vocês estarem aí atentos à saúde mental das nossas crianças e adolescentes que vão ser o futuro da nação. Então, muito boa tarde e até o próximo podcast.